Banca de estudo, aprovação. Bom, gente, vamos lá. Dando continuidade, paramos na parte do desenvolvimento, né? Então, vamos ler aí o primeiro parágrafo do desenvolvimento da candidata Alana Miranda Delfino. A gente já leu a parte da introdução dela, né? Foi aquela redação sobre a democratização do acesso ao cinema. Então, vamos ver qual foi o primeiro parágrafo dela. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Gente, para por aí. Vamos relembrar a tese dela que ela utilizou na introdução dela. Eu coloquei aqui embaixo. Então, veja bem. Na tese dela, ela fala, né? Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social. E aí lembra que eu falei que os argumentos eles devem responder a um porquê com relação à tese, né, o que ela traz aí no ponto de vista dela. Então, veja, ela fala que o cinema, né, se popularizou, lógico, se tornou um entretenimento, mas que ele tem essa limitação social. Por quê? Em virtude do discurso elitizado que o compõe, que é o primeiro ponto, e o segundo porquê? Da falta de acesso por parte da população. Então, ela explica aí, ela já traz na introdução, na tese, os dois porquês. Aí a gente volta para cá, para o primeiro parágrafo do desenvolvimento dela, você vê que esse primeiro ponto aqui, ela já está falando exatamente desse primeiro porquê aqui, certo? Que é essa questão do discurso elitizado que compõe o cinema. Tá? Quando ela fala em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, tá vendo? Conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Beleza. Isso aí ela trouxe o tópico frasal, a ideia central do parágrafo, certo? É a ideia que vai nortear o parágrafo e que é exatamente esse primeiro ponto da tese dela, ok? Em seguida, ela fala aqui, nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Veja, na segunda parte, ela, para poder reforçar, lembra que eu falei das estratégias argumentativas? Então, para poder dar mais peso ao argumento dela, mais autoridade, o que é que ela faz? Ela cita um filósofo, Michel Foucault, certo? Ela cita o filósofo francês para poder realmente embasar o que ela está dizendo, reforçar o que ela está dizendo, certo? Então, ela usa a Michel Foucault aqui, né, como uma forma de contextualização. Ela contextualiza a partir de Michel Foucault. E em diante ela vai continuando falando, né? Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Ela chega aqui, para esse ponto. Nessa primeira parte aqui, nesse primeiro período, né, nesses dois últimos, quando ela fala aqui, sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico, isso aqui é o quê? É a causa. É a causa dessa herança ideológica, né, que fala a respeito do discurso elitizado do cinema, certo? E ela vai falar, né, que isso aí é introduzido na modernidade, mudou o comportamento do cidadão, acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, que seria essa elite, né? E no final, nesse último parágrafo, nesse último período, ela vai trazer a consequência disso. Quando ela começa desse modo, o que é essa elitização? O que é que esse discurso elitizado acaba ocasionando na sociedade? Então, desse modo,
com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então, ela traz aí a consequência. Então, gente, pense bem. Perceba que o parágrafo, né, ele é exatamente o parágrafo de desenvolvimento, ele é onde você vai trazer os argumentos, né, o argumento que vai defender a tese, tá certo? Você vê que tem uma relação direta com a tese, com o que se falou na tese, mas que o parágrafo de desenvolvimento, ele também tem uma estrutura, tá? Ele não é construído de qualquer forma. Então, ela primeiro apresenta o tópico frasal, né, que é a ideia central do parágrafo, que é exatamente o ponto que ela apresenta aqui, ó, na tese. Em seguida, ela contextualiza dessa, e aqui ela escolheu por contextualizar usando Michel Foucault, mas existem outras estratégias argumentativas, eu mostrei para vocês no último vídeo, certo? Você pode voltar lá. E tem, no finalzinho, a relação de causa e consequência. Você vê que está tudo muito amarradinho, gente. Ela realmente foi um texto muito projetado. Ela projetou direitinho, ela esquematizou direitinho o texto e ela conseguiu produzir de acordo com o que ela pensou. Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Vamos lá. Então, relembrando a tese, gente. Então, na tese, a gente viu que ela trabalhou o primeiro ponto, não foi? Que foi essa questão do discurso elitizado. Tem o segundo ponto, que é o quê? A falta de acesso por parte da população. Vamos ver o que é que ela escreve? Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Gente, você já nota aqui que ela está trabalhando essa questão aqui, esse segundo ponto da tese, que é essa dificuldade do acesso, essa falta de acesso da população ao cinema, né? Então, ela está falando aqui da restrição que existe, né, com relação a esse acesso. E aí ela explica, né, que é a questão dos custos dos ingressos, isso representa um retrocesso e tal, e aí ela vai desenvolver. Então, novamente eu vou trazer aqui as partes do parágrafo. Perceba, ela traz aqui o tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo dela, né? É essa ideia que ela vai desenvolver no decorrer do parágrafo. Aí ela contextualiza quando ela fala o quê? Nesse sentido, na teoria da percepção do estado da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se duas divisões, normal e patológico. Outra forma de contextualização em que ela cita Émile Durkheim. Ela cita Durkheim para poder contextualizar novamente uma estratégia argumentativa, dar mais respaldo para a fala dela, tá certo? Dar uma autoridade para a fala dela, se torna uma fala mais convincente, que é essa a ideia, né? O argumento ele precisa ser convincente. E aí ela continua dizendo, seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Gente, o que eu queria falar aqui é muito importante. Veja bem, normalmente quando a gente está dando aula de redação, tem muitos alunos que perguntam, professor, eu tenho que citar um filósofo, eu tenho que citar uma pessoa, tenho que citar um pesquisador, um historiador. Gente, isso é uma das estratégias que existem, certo? Existem outras estratégias, isso é uma das estratégias. Mas não basta você fazer a citação. Você precisa relacionar esse pensamento que você está utilizando de alguém com o seu texto. Então, perceba, ela cita Émile Durkheim, mas, ao mesmo tempo, ela faz a relação com o texto, com o tema, com a ideia que ela está apresentando nesse parágrafo. Quando ela fala, seguindo essa linha de pensamento, que linha de pensamento? A linha de Émile Durkheim. Observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Ela retoma, quando ela fala que desse sistema desigual, esse não favorecimento do processo coletivo. Então, risquei demais aqui, gente, desculpa. Aí ela está retomando aqui o que ela tinha trazido aqui no tópico frasal. Perceba, tá tudo amarradinho, gente, não tá uma coisa solta. Tem muito candidato que quer citar alguém por citar, só para dizer que citou, né? Não adianta de nada. Você pode citar uma pessoa, pode citar qualquer um documento, a Constituição, sei lá, você pode citar o Papa. Mas se você não relacionar
a citação, se a citação não tem nada a ver e se você não relaciona essa citação com o discurso que você está propondo, com a discussão que você está propondo, na verdade, não vai ter esse efeito válido, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí ela finaliza dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema, mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Ela traz a consequência disso aí, certo? Desse não favorecimento ao progresso coletivo. Então, você vê que também, novamente, ela respeita essa sequenciazinha aqui. Tópico frasal, né? A ideia principal do parágrafo, que ela traz logo no começo, tá? É o período que abre o parágrafo, é exatamente o tópico frasal que está ligado à tese, ao segundo ponto da tese. Em seguida, ela contextualiza, nesse caso, usando Emile Durkheim, tá bom? Ela faz a relação de causa e consequência relacionada ao pensamento de Emile Durkheim, né? Ela explica o pensamento de Emile Durkheim, e aí traz uma relação de causa e consequência. E pronto. Então, você tem aí, gente, um parágrafo todo construído. Uma coisa importante da gente saber também com relação à construção dos parágrafos é que não é só o texto que deve ter a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Os parágrafos também precisam ter esse começo, meio e fim. Você não pode construir um parágrafo de qualquer forma e acabar de qualquer forma. Você tem que ter também um planejamento do parágrafo, para que ele tenha realmente quando o leitor ele pegue o texto, ele vá ler, ele realmente entenda, ele sinta essa fluidez na leitura, certo? Então você tem que ter tudo isso em mente, gente. Por isso a importância, e eu sempre bato nessa tecla, de você, antes de escrever seu texto, fazer o seu esquema, certo? Você precisa esquematizar o texto antes. É como um engenheiro, antes de construir um prédio. Ele não precisa fazer a planta do prédio, o esquema dele lá, né, para ele seguir, pronto. A mesma coisa, se você vai construir um texto, você tem que fazer o seu esquema, certo? Porque contribui para essa fluidez na leitura. Você vê que o autor ele pensou, é um texto pensado, arquitetado, certo? Inclusive a competência 3, ela vê muito isso, ela vê muito essa questão da seleção dos argumentos, se os argumentos foram bem selecionados, se foram bem colocados, certo? Numa ordem que realmente produza esse efeito de convencimento, né, de argumentação. Então, tudo isso é avaliado, gente, tá? Continuando, vamos para a conclusão. Então, conclusão é o fechamento do texto, né? O encerramento do texto. É a parte em que o autor retoma a tese, é a parte em que ele vai retomar a tese dele, o pensamento da tese, reforçando essa tese e apresentando a proposta de intervenção alinhada ao tema e à discussão levantada por ele, gente. Então, prestem muita atenção, tá? Porque nessa parte aí, na conclusão, eu vou mostrar para vocês como se faz uma proposta de intervenção e como essa proposta de intervenção ela pode ser completa, né? Para ser feita, né? Ela precisa ser completa para poder atingir a pontuação máxima na competência 5. Então, vamos ver. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto é o seguinte. Se você, durante seu texto, traz problemas relacionados ao tema, né, como no caso desse tema em especial do ano passado, em que ela traz aí alguns probleminhas, né? A questão do discurso elitizado, a questão da dificuldade do acesso, ela traz esses problemas. Se você propõe um problema, você precisa propor também a solução, gente. É de sua responsabilidade também propor a solução, propor a intervenção para esse problema. Tá? Então, não se esqueça. Se você traz um ponto ali problemático no texto, um problema que tem relação com o tema, tá entendendo? Isso gera um problema. Pronto, você trouxe aquele problema, mais para frente, na proposta de intervenção, você tem que contemplar esse problema que você trouxe. Tá? Você não pode deixar uma coisa sem amarração, sem fechamento, sem solução. Tá? Então, vamos ver aí. Quais são os elementos, né, principais, os elementos básicos de uma proposta de intervenção. Para você fazer uma proposta completa, você tem que seguir esses elementos, que são a ação, que é o que, né, a ação de fato que você está propondo, o agente, que é quem vai fazer essa ação, quem vai botar essa ação em prática, o modo meio, que é a maneira como essa ação vai ser executada,
o efeito, que é para quê, com que finalidade essa ação vai ser executada, qual é o efeito que ela vai gerar. E o detalhamento, né? O detalhamento é informação a mais. Tem algo mais a falar sobre a ação, sobre o agente, sobre o modo meio, sobre o efeito, entende? Então, é uma informação extra que você vai trazer. Como é que isso acontece na prática? Vamos ver. Então, eu trouxe aí o parágrafo de conclusão da mesma redação que a gente está analisando, e aí a gente vai fazendo a leitura e analisando ponto por ponto, tá? Então, lembrando, antes de chegar à proposta de intervenção, perceba que é importante você fazer a retomada da tese. Você precisa retomar a tese, né, reforçando essa ideia. É uma forma de você dizer assim, ó, ainda penso isso, tá entendendo? E é isso que eu acredito. Então, você começa o parágrafo de introdução fazendo isso, antes da proposta de intervenção. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Pronto. Quando ela pontua isso, ela já está trazendo o que ela fala lá na introdução, né? Que é importante realmente que haja essa igualdade no acesso do cinema brasileiro, né? Que as pessoas realmente possam ter um acesso de maneira igualitária. E aí ela vai começar a proposta de intervenção. Vamos ver o que ela diz. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Bacana, maravilhoso. Então, vamos analisar ponto por ponto. Vamos ver se realmente ela contempla aqueles elementos que eu mostrei. Uma coisa importante da gente observar. Quantas propostas de intervenção ela traz aí? Se você prestou atenção, você vai ver que ela traz duas propostas de intervenção. Ela traz uma primeira aqui, né? Que é exatamente desse ponto aqui até esse ponto. E traz uma segunda proposta, que é desse ponto até aqui. Então, ela traz duas propostas de intervenção, tá? Aí você pode me perguntar, professor, quantas propostas de intervenção eu devo trazer? Depende da quantidade de problemas que você apresenta, certo? Não é a quantidade de propostas que vai fazer com que essa competência 5, né, você tenha uma pontuação alta. Você precisa trazer uma competência que seja completa, tá? Se você trouxer apenas uma competência, e essa competência conseguir contemplar todos os elementos que eu mostrei, então você consegue atingir a pontuação máxima. Não depende da quantidade de propostas, mas da qualidade da proposta, certo? Então, vamos ver aí ponto por ponto. Então, temos aí os elementos, né, que eu já mostrei, vamos ver como é que isso aparece no texto. Então, do azulzinho aí, que é a ação, né? A ação que ela propõe, qual é? A primeira coisa é a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano nos meios de comunicação. É a primeira ação, né, da primeira proposta, lembrando que a proposta 1 ela acaba aqui, tá? A primeira ação é essa. A segunda ação, que é da proposta 2, ela diz: deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema como entretenimento destinado às elites. Então, ela fala aí de outra ação, né, que é realmente trazer uma educação para as pessoas, mostrando que o cinema ele não é apenas destinado às elites, mas que ele tem que ser democratizado, né, tem que ter um acesso coletivo. Então, essa é a segunda ação que ela traz, ok? Todo mundo conseguiu perceber aí direitinho? Vamos ver qual é o outro elemento. O próximo elemento é o agente, que está de vermelho, né? Então, o agente da primeira proposta, quem é que vai fazer com que essa ação realmente aconteça? Na primeira proposta é o Estado. Então, ela escolheu dizer que o Estado é quem deve proporcionar essa redução coerente dos custos dos ingressos por região e tal. Então, esse é o agente. Na segunda proposta, o agente já é a instituição educacional.
certo? Então, a escola, a universidade, a instituição educacional é quem deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites e assim por diante, certo? Vamos lá. De amarelinho, nós temos o modo meio, gente, ou seja, a maneira como essa ação vai ser executada, a maneira como o Estado e como a instituição educacional vão colocar essa ação em prática, essas ações em prática. Então, na primeira proposta, de que maneira essa ação vai acontecer? Por meio de anúncios. Então, você vê aí que ela contemplou o elemento modo e meio. Na segunda proposta, de que maneira, de que modo, de que meio essa ação vai ser colocada em prática? Por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, certo? Então, essa daí é a maneira, né, o modo meio que vai fazer com que essa ação seja colocada em prática. De roxinho, nós temos o efeito, ou seja, a finalidade. Para que essa ação foi proposta? Para que essa ação vai ser colocada em prática? O que é que ela vai gerar? Então, primeiro efeito, né, que é relacionado à primeira proposta, diz que a fim de colaborar com acesso igualitário. Então, essa ação de diminuir o custo dos ingressos por região, ela tem um porquê, ela tem uma finalidade. Para que isso? Então, é para poder colaborar com acesso igualitário. Já no segundo ponto, por que deve haver uma educação voltada à democratização coletiva? Entendeu? Por que isso? Porque é uma forma de esclarecimento populacional. Então, o efeito dessa educação é para poder esclarecer a população, para que a população saiba que o cinema ele deve ser ele deve ser democrático, né? E deve ter um acesso coletivo. E, por fim, a gente tem um detalhamento, que é uma informação a mais. E nesse ponto aqui do detalhamento, onde é que está? No finalzinho, quando ela diz assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Então, nesse ponto aqui final, você vê que é como se ela estivesse propondo um novo efeito, né? Uma nova finalidade. Depois de todas essas propostas que ela trouxe, depois dessas duas propostas que ela apresentou, ela traz mais um efeito, que é exatamente o quê? Que vai haver um ambiente estável e que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Então, é como se fosse um detalhamento, porque os efeitos já foram apresentados nas duas propostas. Esse novo efeito é um efeito sobre tudo isso que ela apresentou, entende? Então, é algo a mais. É um detalhamento. Então, ela trouxe um detalhamento do efeito. Há detalhamentos que você pode fazer do agente, há detalhamentos que você pode fazer da própria ação, do modo e meio, do efeito, como ela fez aqui, certo? Detalhamento é informação extra, como eu acabei de falar para vocês. Há alguma dúvida, gente? Então, prestem muita atenção em todos os detalhes, anotem, façam as anotações de vocês, tá bom? Porque quando a gente começar a fazer as produções, eu já vou deixar a proposta de redação para vocês começarem a praticar. Eu quero que vocês lembrem de tudo isso, tá bom? E eu vou avaliar todos esses pontos que eu estou mostrando nessa aula, tá certo? E vou dar essa monitoria para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês, por fim, né, o resumão do esquema de texto, né, do projeto de texto que você deve pensar na hora de elaborar a sua redação, tá? Lembrando sempre que é importantíssimo, gente, todo texto que você faz, você tem que antes esquematizar, colocar um esqueletozinho no papel e fazer, né, a sua receitinha, né? Eu costumo dizer que o esquema de texto é como se fosse uma receita culinária. Você não tem uma receita, um modo de fazer, né? Um preparo, tem os ingredientes, pronto. Então, o esquema de texto que você elabora, o projeto de texto que você elabora é como se fosse uma receita, realmente, porque você vai seguir tudo aquilo na hora que você for produzir. Vamos ver como é isso na prática. Bom, gente, então vocês têm aí um esboço que vocês podem utilizar para fazer o esquema do texto de vocês, tá? Como é que funciona? Então, você antes de fazer o texto, você coloca nesse esqueleto e você vai colocando as ideias que vão preenchendo cada ponto desse. Então, na introdução, você tem que lembrar que você precisa apresentar o tema ou contextualizar
certo? Então, você coloca lá no seu rascunho de que maneira você vai fazer isso, né? Ah, lembrei de um livro, lembrei de uma música, lembrei de uma série, de um filme, lembrei de, sei lá, de uma notícia que eu li no jornal, de um fato histórico, enfim. Então, você coloca a maneira como você quer fazer essa apresentação, em seguida a tese, tá? Lembrando vocês que a tese, ela deve estar ligada diretamente ao tema, gente. Então, uma coisa importante também, quando você pega o tema, gente, vocês têm que fazer o que nós chamamos de encontrar as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São as palavras essenciais que você precisa utilizar no decorrer do seu texto, para que você aborde o tema de forma completa. Se você não aborda o tema de forma completa, é o que ocorre, que eu já falei para vocês, que nós chamamos de tangenciamento. Então, você precisa trabalhar o tema de forma completa. Para isso, você precisa conseguir retirar do tema quais são as palavras-chave, tá? Então, antes de começar a fazer o texto, você já pegue lá no tema quais são as palavras-chave que você consegue retirar. Essas palavras-chave você vai ter que trabalhar no seu texto, tá bom? Uma dica também, tá, gente? Para evitar, por exemplo, a repetição de algumas palavras. Vocês podem fazer alguns quadros, né? Sei lá, balões, alguma coisa assim, com sinônimos para essas palavras, certo? Então, por exemplo, se você tem a palavra acesso, você pode pensar em outras palavras que sejam sinônimas de acesso, para que no decorrer do texto você não utilize sempre essa palavra. Você possa utilizar outras também, tá bom? Você coloca na introdução, relembrando, apresentação do tema, contextualização, em seguida a tese, tá? No desenvolvimento, você vai colocar quais são os argumentos que você vai utilizar para poder defender a tese, lembrando que esses argumentos eles precisam estar ligados à tese, certo? Então, quando você constrói a tese, você já vai pensando nos argumentos que você vai utilizar, como a gente viu no exemplo da candidata da redação do ano passado. Então, você já tem que colocar na tese quais são os pontos que você vai desenvolver nos argumentos, né, no seu desenvolvimento, tá bom? Normalmente eu aconselho as pessoas a utilizarem 2 parágrafos para o desenvolvimento. Por quê? Porque a gente sabe que a redação, né, tem um limite de 30 linhas. E se você não faz uma boa produção de um parágrafo ou outro, né, se você quer fazer mais parágrafos, provavelmente você não vai conseguir desenvolver bem algum deles. Então, para escrever alguma coisa e não desenvolver bem, é melhor não fazer, né, gente? Então, é melhor fazer um parágrafo bem construído, porque realmente você vai estar contemplando ali o que as habilidades, as competências pedem, do que fazer um parágrafo que deixa a desejar e não contemple totalmente alguma das habilidades, tá certo? Então, eu aconselho normalmente a fazer 2 parágrafos para o desenvolvimento, tá? Se você fizer 3, contanto que consiga fazer um parágrafo que realmente tenha a ver com a tese, ele possa ter toda a relação realmente com o tema, ele tem realmente um efeito importante no texto, tudo bem, mas eu aconselho 2 parágrafos e o motivo é basicamente esse, né, gente? A quantidade de linhas que você precisa desenvolver bem. Pois bem, aí você coloca, né, D1, D2, eu costumo chamar assim, muitos professores também chamam assim. Então, no parágrafo, você lembra que você tem que trazer o tópico frasal, que é a ideia central do parágrafo. A ideia central já está ligadinha lá com a tese, né? Já é um dos pontos da tese. Tem a contextualização, que pode ser uma estratégia argumentativa que você pode utilizar. No exemplo que a gente viu como forma de contextualização, citação de filósofo, né? Mas você pode ter outras formas também de contextualizar, a gente tem dados estatísticos, tem várias formas. Você vai encontrar aquela que mais você tem a propriedade para conseguir utilizar. Lembrando que sempre eu falo a vocês, gente, leitura imprescindível. Leiam muito, se informem, assistam vídeos, filmes, tudo que trouxer informação boa, de fato, de qualidade, vocês precisam dominar, tá certo? Vocês precisam ter esse contato. Então, tópico frasal, contextualização é relação de causa e consequência ali, né? No finalzinho do parágrafo, ok? E na conclusão, a gente lembra que antes de fazer a proposta de intervenção, você tem que primeiro retomar a tese, para poder reafirmar essa tese, e depois jogar a proposta de intervenção, fazer a proposta de intervenção. Lembrando que a proposta de intervenção, você
vai variar a quantidade de propostas, né? Depende do seu texto, depende da quantidade de problemas que você apresenta, tá? E da maneira como você faz. Você pode até fazer uma única proposta, mas que consiga solucionar os problemas que você levantou no decorrer do texto, tá bom? O importante, como eu falei de início, é que a proposta ela seja completa, que ela tenha qualidade, entende? E para que ela tenha qualidade, você precisa trazer esses elementos da ação, do agente, do modo, meio, do efeito, detalhamento. Não necessariamente nessa ordem, como vocês bem viram no exemplo que eu coloquei. No exemplo que eu coloquei, se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que ela começa, por exemplo, a autora, né, a candidata, trazendo o agente, né? É dever do Estado, e em seguida ela vai dizer a ação. Então, isso varia. Muitas vezes você pode até começar com efeito, por exemplo, né? Para que a população tenha o melhor acesso aos cinemas. É dever do Estado. Então, você já começa trazendo efeito. Você que escolhe a melhor forma de fazer a proposta de intervenção. Gente, esses detalhes, essas questões, são questões próprias, são questões de vocês, certo? É isso que vai dar um pouco da cara de vocês ao texto, né? Um pouco da autoria ao texto, né? Isso aqui é um modelo, né? Um esquema que é importante, né? Que a gente precisa seguir, né? Dependendo do gênero, né? E aí o gênero dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura, como o próprio Enem ele já fala, então vocês precisam realmente respeitar. Agora, toda a estratégia, a forma como vocês vão fazer tudo isso, tá entendendo? As palavras, o tipo de conteúdo, o tipo de informação que vocês vão trazer, isso aí vem de vocês. Isso aí é o que vai dar ao texto a cara de vocês, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir aqui em 1 hora, mais ou menos, né? Esse conteúdo é um conteúdo bem extenso, mas eu vou colocar também uma proposta de redação para vocês começarem a praticar. E no decorrer das nossas aulas, a gente vai sempre retomar esse conteúdo da aula de hoje, tá certo? Então, um beijo, um abraço aí para vocês. Na banca de estudo, aprovação.